é um tosco, digamos, apesar de ter muito dinheiro. Essa é a ideia, na verdade. Porque o preponderante para essa sociedade é a detenção de recursos financeiros. Como o dinheiro paga tudo. Essa é a linha. Então essa sociedade se adentra dentro desse processo que paralelamente se construía um Estado moderno. Tudo isso entra dentro de um bolsão que se chama construção da modernidade, tá? A ascensão da burguesia, a construção do Estado moderno, a superação de vida tradicional, e aí o movimento intelectual do iluminismo do século XVIII é muito forte nesse sentido, porque essas grandes transformações materiais, revolução industrial, descobertas muito antes, obviamente, mas isso não surge sem um movimento intelectual. Tá? Alguém escreveu um livro, alguém pensou isso antes de acontecer. As descobertas, até que eu falei, é um negócio meio diferente, porque ela ainda se relacionava com um paradigma antigo, por exemplo, no caso de Portugal, que era um objetivo missionário. Então ela se relacionava com a expansão do Estado português e uma expansão da fé católica. Então, talvez por isso, no sentido burguês, Portugal não tenha sido tão sucedido, mas no sentido religioso, foi o país que mais propagou a religião. Então, porque na verdade o descobridor, ele fazia um duplo papel de embaixador de um Estado e embaixador de uma religião a ser proposta. E além do mais, na verdade, Portugal abriu vários caminhos para os países que posteriormente desbravaram todos esses territórios, né? Portugal, no século XVI, já tinha ido ao Japão, já tinha missionário no Japão, por exemplo. Mas voltando, a grande questão assim, é como é que esse novo tempo, essa nova forma de exercer um poder político consegue legitimidade, ou seja, como é que consegue fazer com que as pessoas, ou melhor, sim, as pessoas atendam aquilo, respeitem aquilo. Vocês imaginem como é que foi possível criar um Estado unificado, né? Se antes eram reinos pequenos, por que alguém vai trocar uma autonomia local, uma liberdade local por uma construção de um Estado maior? Há várias explicações para esse tipo de processo, mas é muito interessante você pensar, por exemplo, a questão do tributo. Até hoje, quando a gente pensa assim, a ideia do tributo ou dos impostos, né, é em nome de um interesse público, em nome do povo. E na construção, por exemplo, dos Estados europeus, um reino passou a justificar a cobrança sobre outros em nome de uma defesa frente a uma guerra iminente. Então, mas claro, ou você mantinha o Estado em guerra, ou você buscava outros meios de justificar essa cobrança. Então, um dos meios mais importantes de fundamentar a ação política do Estado é que o Estado frequentemente tem que justificar: nós cobramos impostos para isso, nós cobramos impostos para isso, ou hoje, nós cobramos impostos para ter o programa Mais Médicos, nós cobramos impostos para ter o Bolsa Família, nós cobramos impostos para ter o Minha Casa Minha Vida, nós cobramos impostos para melhorar as estradas, enfim. Essa há uma necessária e frequente justificativa do Estado para manter a sua legitimidade. Agora, o problema mais difícil é que inicialmente isso foi mais complicado, e o que se percebe aqui, que a gente tenta colocar em alguns parágrafos, é como
esse processo não se deu sem muita violência. Esse processo não aconteceu sem que aparatos repressivos atuassem. Por exemplo, ali voltando sobre a questão da Revolução Industrial, era preciso fazer com que as pessoas se acostumassem a uma nova forma de viver. Pessoas saídas, por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra, que foi o país principal, nesse sentido, contou com um grande contingente de irlandeses que migravam. E a Irlanda era um país essencialmente agrário. Todos os países eram agrários, inclusive a Inglaterra. Foi um processo de saída do campo para a cidade. E aí você imagina alguém que vivia no campo, numa situação, sim, precária, mas de uma autossubsistência, e que passa a ver na cidade, dependendo de um trabalho de 10, 12, 15 horas, mulheres, crianças grávidas, e era muito frequente. Se você não fosse trabalhar, você apanhava, era preso. Tinha casas, inclusive casas de correção, que eram casas para quem não trabalhava, que era equivalente quase como se fossem prisões mesmo, chamadas workhouse. Então foi um processo muito abrupto. A coisa era tão pesada que havia ingleses no Brasil que, quando chegavam no século XIX, olhavam a escravidão, que era um negócio, né, sabe, que era absurdo, mas de todo modo eles falavam, muitos chegavam ao ponto de comentar que muitos escravos no Brasil viviam melhor do que trabalhadores na indústria na Inglaterra. Para vocês terem uma ideia de quão pesado foi esse processo de transformação de uma sociedade, quanto sacrifício se deu. Se isso foi melhor ou pior depois, a gente não vai ficar julgando aqui. Se essa ascensão, se esse aburguesamento da sociedade foi melhor ou pior, é um outro ponto. O que acontece é que há certas melhorias, sim, materiais, por exemplo, só que há muito custo, é um custo tremendo. Então, na verdade, esses processos de transformação, eles se deram contra a um meio de vida tradicional, antigo. Porque havia toda uma filosofia da história do progresso. O iluminismo forneceu isso de forma muito, muito precisa, como uma ideia de que era preciso superar um período obscuro, uma forma de vida pautada na religião, na metafísica, em que seria preciso se libertar disso. Seria um processo, um grande passo da humanidade. Essa era a ideia formulada pelos iluministas, né? Cada iluminismo em cada país tem suas variações, né? Na Alemanha, Kant, França, Diderot, Voltaire. Em cada país a gente vê diferenças, mas tem laços em comum. Uma ideia de superação, de nova forma de organização social, uma nova filosofia de superação. Então, na verdade, o Estado procura, e essa sociedade também que passa a ingressar no poder, a sociedade burguesa, isso em diversos momentos dentro de cada país, a gente está falando de modo geral, passa a focar em um meio de legitimidade, que é o mesmo meio de legitimidade que marca as relações comerciais, as relações financeiras, esse novo, não necessariamente novo, mas esse meio peculiar de agir da burguesia. Então, eu digo que não é novo porque há toda uma divergência que são muito bem argumentadas dentro da literatura, de que na verdade o capitalismo não surge com a burguesia. O capitalismo, ou poderia ter surgido com a burguesia, mas isso já foi na Idade Média, né? E na Idade Média também havia ordens
grupos de monges, padres, sei lá, que detinham relações comerciais, financeiras. Por exemplo, o primeiro cheque foi inventado pelos Templários, foi uma ordem século XIII, e que já organizavam relações sociais capitalistas. Então, você não pode marcar necessariamente capitalismo com sociedade burguesa, o que há uma conjunção de fatores em que essa sociedade se apropria se torna a principal dentro desse meio de relação econômica, e pauta uma nova forma de viver. Então a base dessa nova legitimidade é uma legitimidade racional legal. Então, por isso que o Estado se burocratiza tanto. A ideia de burocratização é uma ideia de racionalização do Estado. Não vamos mais nos pautar por relações tradicionais ou relações carismáticas, mas o principal meio de legitimidade passa a ser, ou ele é pensado para ser, um meio de burocratização legal. Então, o obedecimento de regras, obedecimento de leis, não mais porque eu acho legal obedecer o meu superior, mas sim porque aquilo ali está no estatuto. Se eu sou um servidor público, eu sou estatutário e eu preciso obedecer certas regras. Não porque alguém é muito carismático, chama muita atenção, mas sim porque eu preciso executar aquilo conforme a minha relação contratual, ou melhor, a minha relação estatutária com aquele serviço público exercido. Então a ideia, na verdade, inclusive quando a gente cita ali o sociólogo Max Weber, é que essa burocracia legal, esse modo de legitimidade através da burocracia legal, ele vai predominar, ele vai se tornar, tudo tende a se tornar burocrático legal. Então um processo de burocratização legal da sociedade moderna. Mas é claro que a gente vê até hoje que esse processo o que acontece na modernidade, na verdade, é uma complexificação das situações, porque o antigo não morre. Esse é um ponto. O antigo permanece. Por exemplo, Marx dizia que a igreja é um resquício feudal, tende a acabar, mas de alguma forma continua aí. O próprio Weber tinha não era muito claro nesse sentido, mas ele falava de uma tendência da burocratização legal, de uma racionalização da sociedade. Só que a gente percebe que há meios de exercer legitimidade ainda tradicionais e carismáticas. Por exemplo, vários políticos na história que nós podemos observar pautavam-se em exercícios políticos carismáticos. De alguma maneira, o Lula algo nesse tipo, superava certas regras em nome de um exercício carismático do poder. O Chaves é um exemplo clássico hoje disso. E depois do seu falecimento, Maduro tentou manter essa chama, imagina como se fosse uma chama de carisma. E é interessante que o carisma, ele na verdade pode exercer um poder sobre você, ou essa relação, é sempre uma relação, tá? Essa relação pode exercer uma forma de pensar sobre o dominado que possa ser completamente desfavorável, mas por conta dessa crença de que há algo extraordinário no dominador, você acredita e você segue, entendeu? E já um meio de dominação tradicional é aquele que se pauta em crenças tradicionais, valores do passado, uma rotina em que não importa